Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. Vamos dar início aqui mais uma aula do nosso curso de Microsoft Azure do zero. A gente está falando sobre a certificação AZ900 de nuvem e vamos começar agora a falar sobre como explorar os tipos de serviços de nuvem. E existem basicamente três tipos de serviço de nuvem e essas categorias elas se dividem, entre o IaaS, o SaaS e o PaaS. O que são cada uma dessas siglas? A gente vai falar em detalhes, mas o IaaS é a Infrastructure as a Service, ou Infrastructure as a Service, ou Infraestrutura como Serviço, quando você contrata o serviço de nuvem como infraestrutura. A segunda característica, o segundo modelo, o segundo tipo, é o PaaS, que é a plataforma as a service, ou platform as a service, ou plataforma como serviço. E o último deles é o SaaS, que é o software as a service ou software como serviço. Então vamos falar um pouquinho cada um deles aqui para a gente conhecer, discutir um modelo de responsabilidade de cada uma desses tipos de serviço de nuvem, certo? Então, assim, a importância de entender o modelo de responsabilidade compartilhada, ele é essencial para que os clientes saibam como migrar para a nuvem de acordo com a sua verdadeira necessidade. Os provedores de nuvem, eles oferecem vantagens consideráveis pelos esforços de segurança e de conformidade, mas essas vantagens não impedem o cliente de proteger os seus usuários, aplicativos e ofertas de serviço. O modelo de responsabilidade compartilhada, ele garante as cargas de trabalho de nuvem que elas sejam executadas com segurança e de maneira bem gerenciada. Dependendo do serviço que você está utilizando, o provedor de nuvem ele é responsável por alguns aspectos do gerenciamento de carga de trabalho da nuvem e o cliente ou o usuário final ele é responsável por outros aspectos de gerenciamento de carga de trabalho. E alguns desses casos, ambos compartilham responsabilidades muito específicas. A lista que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar um quadro, na verdade, com 4 colunas, vou mostrar aqui do lado para vocês, com as responsabilidades, Vou mostrar um quadro, vou dividir, a gente falou de 3, mas eu vou botar 4 colunas. A primeira que é a cloud privada, a nuvem privada, para você ver como é a nossa responsabilidade, e depois os 3 modelos de serviço, o SaaS, o PaaS e o IaaS, certo? Então vamos lá, olha só, o primeiro modelo, a gente pode ver que é o on-premises, que é a cloud privada, a nuvem privada, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características que eu quero dividir com vocês o nível de responsabilidade. No caso da nuvem privada, é a nossa responsabilidade, está em verdinho aí, é a nossa responsabilidade, certo? E o que tiver em azul vão ser as responsabilidades do provedor de serviço gerenciado na nuvem. Então, o primeiro aspecto dele aqui é dados e acesso. Então, dados e acesso é o primeiro aqui de cima e ele é responsabilidade total do nossa, no caso de uma nuvem privada. Depois tem aplicações, o runtime, que é o tempo de execução do serviço estar em execução, o sistema operacional, depois uma VM, uma virtual machine, uma máquina virtual, depois o compute, que é o computador mesmo, pode ser o Linux ou o computador mesmo, ou Windows, o networking, que é a rede, e o storage, que é o armazenamento dos dados. Então você vê que todos esses 8 aspectos são, na nuvem privada, são de total responsabilidade. Lembra que a gente falou na aula passada que essas responsabilidades você tem que contratar, administrar, manter. Então tudo isso é nossa responsabilidade. Quando você migra para o primeiro modelo de serviço de nuvem, que é o Infrastructure as a Service, ou a infraestrutura como serviço, você vê que 5 das 8 características ainda são de nossa responsabilidade. Então, dados e acesso, aplicações, o tempo de execução, o sistema operacional e a VM, a Virtual Machine, são de nossas responsabilidades. O que começa a ser de responsabilidade do provedor de serviços,
né, de nuvem? O computador, que é o que ele começa a te entregar, a rede e o armazenamento de dados. Então esse aqui é o modelo que ainda é de maior responsabilidade nossa ou do dono da nuvem, a nuvem privada, e o que tem de azulzinho aqui embaixo passa a ser de responsabilidade do provedor de serviços. Isso a gente vai então para a próxima coluna, que é o Platform as a Service, né, a plataforma como serviço. Você vê que apenas dados e acesso e as aplicações são de nossa responsabilidade. O que o provedor já assume como responsabilidade dele? O tempo de execução, né, do ambiente que ele está te provendo, o sistema operacional que você escolhe lá, pode ser o Linux ou o Windows, a VM, né, o Virtual Machine, também já é de responsabilidade do provedor, o computador, o network, né, a rede, e o storage, o armazenamento dos dados que você está trabalhando ali, está tratando na contratação daquele serviço de nuvem. E o Software as a Service, né, o software como serviço, é o modelo onde praticamente todo o ambiente é de responsabilidade da nuvem, a não ser os dados e o acesso, que aí é você que provê, você que administra, mas aplicações, tempo de execução, sistema operacional, a virtual machine, a VM, o computador, a rede e o armazenamento já são de total responsabilidade de prover, manter e administrar, atualizar do data center, da nuvem pública, do provedor de serviços de nuvem, certo? Então, só para a gente contextualizar, o IaaS, a infraestrutura como serviço, requer o maior gerenciamento dos usuários de todos os serviços de nuvem. Então, o usuário ele é responsável por gerenciar os sistemas operacionais, dados e aplicativos. No modelo de PaaS, requer menos gerenciamento dos usuários e o provedor de nuvem gerencia os sistemas operacionais e o usuário é responsável pelos aplicativos e dados que eles executam e armazenam. No modelo de SaaS, né, de Software as a Service, requer a menor quantidade de gerenciamento possível da nossa parte, na parte do usuário, e o provedor de nuvem é responsável por gerenciar praticamente tudo, né? O usuário final apenas usa o software. Bom, como é que a gente então começa a definir o modelo de IaaS, né, de Infrastructure as a Service? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Como é que então a gente define esse modelo? A infraestrutura como serviço ela é uma categoria mais básica de serviços de computação em nuvem. Né? O modelo de IaaS você aluga servidores de infraestrutura de TI e as máquinas virtuais, as VMs. Né? Também o armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem, com um pagamento conforme o uso, como a gente já vem falando aqui no decorrer do nosso curso. E a infraestrutura de computação ela é instantânea, ela é provisionada, ela é gerenciada pela internet. Então está aqui um modelinho também para a gente acompanhar como ele é feito. Né? Características dessa Infrastructure as a Service são custos iniciais, né, que o IaaS não tem custos iniciais. Os usuários eles pagam apenas pelo que consomem. A propriedade do usuário, né, o usuário ele é responsável pela compra, instalação, configuração e o gerenciamento dos seus próprios sistemas operacionais de software, de middleware ou de aplicativos. E a propriedade do provedor de nuvem é responsável por garantir que a infraestrutura de nuvem subjacente, né, como as VMs, lá, as máquinas virtuais, o armazenamento e a rede, sejam disponibilizadas para o usuário, ou seja, para nós. Né? E que cenários mais comuns de uso, né, a gente pode imaginar para esse modelo de IaaS, de Infrastructure as a Service? Como é que a gente define em que momento a gente escolhe por esse tipo de serviço contratado? Quando está migrando cargas de trabalho, é a primeira delas, onde normalmente as instalações de IaaS são gerenciadas de maneira semelhante, né, à infraestrutura local, e fornece um caminho de migração fácil para a gente poder mover os aplicativos que são existentes, né, na sua rede local para a nuvem. No momento de fazer um teste e desenvolvimento também,
As equipes podem configurar e desmontar rapidamente os ambientes de teste e de desenvolvimento, então trazendo novos aplicativos no mercado, né, mais rapidamente. Né, o modelo de IaaS ele torna os ambientes de testes de desenvolvimento de escala para cima e para baixo de maneira muito rápida e econômica. Né, quando você tem sites de hospedagem, onde a execução do site usando o modelo de IaaS ele pode ser mais barato que a hospedagem de web tradicional. E por fim, o armazenamento, backup e recuperação dos dados, onde as organizações eles evitam o desembolso de capital e a complexidade do gerenciamento de armazenamento, que normalmente exige uma equipe mais qualificada para gerenciar os dados, para atender esses requisitos mais legais, né, como a LGPD e de conformidade, né, se você está lidando com compliance da empresa. E o IaaS ele é útil para gerenciar a demanda que é imprescindível e é crescente dentro da necessidade de armazenamento. Também a gente pode simplificar o planejamento e o gerenciamento dos sistemas de backup e de recuperação no modelo de IaaS. Para usar o IaaS, a gente tem que garantir que um serviço esteja em funcionamento e a responsabilidade compartilhada, como o provedor de nuvem, que é responsável por garantir que a infraestrutura de nuvem esteja, né, funcionando corretamente. O cliente na nuvem ele é responsável por garantir que o serviço que eles estão sendo, né, esteja sendo configurado corretamente, atualizado e esteja disponível para os clientes finais que vão acessar esse modelo de serviço. Falando agora do segundo modelo, o modelo de PaaS, né, a plataforma como serviço, ela fornece um ambiente para criar, para testar e para implementar aplicativos como software, né, como serviço de software. E o objetivo do PaaS é ajudar a criar um aplicativo o mais rápido possível, sem ter que se preocupar com o gerenciamento de infraestrutura legada desse ambiente. Então, por exemplo, para implementar um aplicativo web usando PaaS, você não precisa instalar um sistema operacional, um servidor web ou até mesmo atualizar o seu sistema. O PaaS ele é um ambiente completo de desenvolvimento e de implantação de nuvem, com recursos para permitir que você organize e ofereça tudo, desde os aplicativos simples baseados em nuvem até os aplicativos empresariais sofisticados e habilitados para trabalhar no ambiente de nuvem. Esses recursos eles são adquiridos de um provedor de serviço em nuvem com base no pagamento conforme o uso e a sua necessidade, a escala de necessidade que a conexão na internet de modelo seguro pode exigir. Então você tem o IaaS, expandindo um pouco mais, você tem o PaaS. Então se você pensar em data center físico, né, planta e construção de ambiente físico, networking, né, firewalls e ambiente de segurança, e o ambiente de servidor de storage, você usa ainda o modelo de IaaS. Se você já está precisando, você administrar, criar, ou melhor, você passar, né, essa administração do sistema operacional e do desenvolvimento de ferramentas, dando base de dados, né, gerenciar essa base de dados, você já começa a mudar para o modelo de PaaS. Que características, que momentos então a gente pode decidir ou definir por usar um ambiente de Platform as a Service? Né? Quando você tem custos iniciais que não são necessários, né, os usuários aqui pagam pelo que consomem, né, a propriedade do usuário, onde o usuário é o responsável pelo desenvolvimento dos seus próprios aplicativos. Né, nesse momento, né, no entanto, eles não são responsáveis por gerenciar o servidor ou a infraestrutura. E isso permite que o usuário se concentre no aplicativo ou na carga de trabalho que seja necessário para executar aquele aplicativo. E a propriedade do provedor de nuvem é responsável pelo gerenciamento do sistema operacional e também pela configuração de rede e do serviço que está prestando. Os provedores de nuvem, eles geralmente são responsáveis por tudo, além do aplicativo que o usuário deseja executar. E eles fornecem uma plataforma gerenciada completa para executar o serviço, né, o aplicativo que nós, como cliente final, precisamos. E os cenários mais comuns para o uso do PaaS, então, o primeiro deles é a estrutura de desenvolvimento, onde o PaaS fornece uma estrutura para os desenvolvedores poderem desenvolver e personalizar aplicativos baseados na nuvem, que é semelhante à maneira como você cria, por exemplo, o macro
do Excel, né? Para quem conhece e já fez macro de Excel, o ambiente de PaaS ele permite que os desenvolvedores criem esses aplicativos usando os componentes dos softwares internos do ambiente. E recursos de nuvem como escalabilidade, alta disponibilidade, a capacidade de vários locatários, né, estarem incluídos, reduzindo a quantidade de codificação que os desenvolvedores precisam executar. E um outro modelo é um ambiente de inteligência de negócios, onde as ferramentas fornecidas por um serviço como o Platform as a Service permite que as organizações analisem e explorem seus dados. Eles podem encontrar insights e padrões e prever resultados para melhorar as decisões de negócio, como previsão, design de produto e o retorno de investimento, certo? E o outro modelo, né, o último modelo, o modelo que é totalmente gerenciado pelo provedor de nuvem, é o SaaS, o Software as a Service, que é um modelo de software centralizado e gerenciado pelo cliente final. E ele permite que os usuários se concentrem e conectem e usem os aplicativos baseados em nuvem pela internet. Os exemplos mais comuns são e-mails, calendários, ferramentas de escritório como o Office 365. E o modelo de SaaS normalmente ele é licenciado por meio de uma assinatura mensal, ou anual. Aí depende do modelo de compra, desse serviço. E o Office 365, o nosso exemplo aqui da Microsoft, é um exemplo claro de Software as a Service, certo? Características desse SaaS são custos iniciais que não existem, porque eles pagam simplesmente pela assinatura. A propriedade dos usuários apenas usam o software do aplicativo, eles não têm o aplicativo, eles só pagam pelo uso, e eles não são responsáveis por fazer a manutenção ou o gerenciamento desse software. E a propriedade do provedor de nuvem é responsável pelo fornecimento, pelo gerenciamento e a manutenção do software desses aplicativos. Os cenários comuns são os exemplos de serviços da Microsoft, como o Office 365, o próprio Skype, o Microsoft Dynamics CRM. Então são alguns exemplos de utilização de SaaS. Agora falando sobre comparação desses serviços de nuvem. Existem vantagens e existem desvantagens para a gente usar os serviços de IaaS, PaaS e o SaaS, certo? Então, para o IaaS, é a categoria mais flexível de serviços de nuvem. O objetivo é fornecer um controle completo sobre o hardware que está executando ali o seu aplicativo, em vez de comprar o hardware como o modelo de IaaS, onde você o aluga. Então, vantagens do modelo IaaS não tem CAPEX, você não tem que desembolsar nenhum custo inicial de compra de hardware. A agilidade, que são os aplicativos que podem ser acessados rapidamente ou desprovisionados de acordo com a sua necessidade. Ele tem um modelo baseado no consumo, ou seja, as empresas pagam apenas por aquilo que usam e operam no modelo de OPEX. As habilidades não são tão necessárias, habilidades técnicas, porque você não precisa implantar, usar ou obter os benefícios lá dentro da nuvem pública, porque aí é tudo que são eles que vão administrar para você. As organizações podem aproveitar as habilidades e os conhecimentos do provedor de nuvem para garantir aí a carga de trabalho que sejam asseguradas de maneira de alta disponibilidade. Benefícios da nuvem: as organizações, as empresas, elas podem aproveitar as habilidades e os conhecimentos do provedor também para garantir que você foque apenas naquilo que seja a necessidade do seu ambiente, e a flexibilidade do serviço em nuvem, porque o IaaS é um modelo mais flexível. As desvantagens é a gestão. O modelo de responsabilidade ele é compartilhado, e o usuário ele gerencia e ele mantém os serviços que eles provisionaram, e o provedor de nuvem gerencia e mantém a infraestrutura de nuvem disponibilizada. Já no modelo de PaaS, da Platform as a Service, as vantagens são que não tem também CAPEX, os usuários não têm custos iniciais no modelo de PaaS. O PaaS ele é mais ágil do que o IaaS, e os usuários não precisam configurar servidores para executar os aplicativos.
Esse modelo ele é baseado no consumo também, paga-se apenas pelo que se usa. As habilidades não são necessárias, habilidades técnicas profundas para implementar, para você usar ou para você obter os benefícios, né, do Platform as a Service. E a produtividade, que os usuários podem se concentrar apenas no desenvolvimento dos aplicativos, pois todo o gerenciamento da plataforma ele é tratado pelo provedor da nuvem, e trabalhar com as equipes distribuídas como serviços é muito mais fácil, porque a plataforma ela é acessada pela internet e pode ser disponibilizada globalmente com mais facilidade. A desvantagem são as limitações da plataforma, que pode haver algumas limitações em uma plataforma de nuvem que pode afetar a execução do seu aplicativo. Então, quaisquer limitações que devem ser levadas em consideração, né, de qual plataforma PaaS você vai contratar, porque depende da sua necessidade nesse momento. E a última, né, o último modelo para a gente ver de tipo de serviço é o SaaS, que é o software, né, que é hospedado, ele é gerenciado centralizadamente pelo cliente final. E geralmente ele é baseado em uma arquitetura em que a versão do aplicativo é usada por todos os clientes e é licenciada por meio de uma assinatura, seja ela mensal ou anual. As vantagens do modelo de SaaS é que aí também não tem CAPEX, né, não tem esse custo inicial de implantação lá que o modelo híbrido, né, de certa forma, ou o modelo privado exige. Agilidade, os usuários não precisam fornecer nenhuma equipe de acesso ao software. O modelo de preço de pagamento, né, ele é conforme o uso, e a flexibilidade dos usuários de poder acessar os mesmos dados do aplicativo em qualquer lugar. Desvantagens são, como a gente falou, as limitações do software, que pode haver algumas limitações em um aplicativo de software que pode afetar o funcionamento dos usuários. Vou dar um exemplo para você. Eu já tive casos de usar, por exemplo, o Office da nuvem, né, o Google Office, por exemplo, e ele não abria algumas fórmulas do Excel, por exemplo. Então isso aí pode ser uma limitação, né, de usar um software as a service. Certo? Muito bem! Então, essa aqui foi a nossa aula sobre os tipos de serviço de nuvem, as vantagens e desvantagens sobre usar o modelo de IaaS, né, de Infrastructure as a Service, de PaaS, de Platform as a Service, e o modelo de SaaS, que é o Software as a Service. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, lembre-se sempre, manda uma pergunta para mim e eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para você. Tá ok? Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima aula.